bem-vindos a mais um podcast do Embaixadores da Marca, né, Dani? Nosso primeiro de 2024. Voltamos com um convidado super especial, Hélio. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente para conversar um pouquinho. Eu que agradeço. Né? Vou apresentar o Hélio, então, nosso super convidado especial. O Hélio hoje vai falar para a gente sobre a diferença entre ter valor e ter valor percebido, né? O Hélio aí tem mais de 4 décadas de experiências em marketing pela USP, é a mente por trás da construção de marcas como Colégio Técnico Radial, Nick Burger Company, Rede Grau e muito mais. Já impactou milhares de pessoas com suas palestras em eventos renomados como o HSM, Expo Management, e agora trará essa expertise exclusivamente para os nossos participantes aqui do nosso podcast. Obrigada, Hélio. Seja bem-vindo mais uma vez. Bem-vindo. Muito bom ter você aqui com a gente, para a gente poder conversar, principalmente para a gente aprender um pouco, porque sempre que conversa com você, a gente aprende, né? E a gente levar esse tema para todo mundo que acompanha a gente aqui faz algum tempo, né, Dani? E a gente fala tanto sobre o encorajamento que a gente precisa ter, né, para de fato se entender como marca pessoal, para se colocar no mercado do marketing digital, para se desenvolver. E eu acho que essa questão do valor, né, do ter valor e ter valor percebido é uma questão que mais importa nessa construção de autoridade que tanto a gente fala que é uma das principais estratégias para estar aqui. Sim, né? Na própria identidade, né? Porque a gente tem que construir esse valor na sua própria identidade, na sua marca pessoal, no seu eu, no seu ser. Acho que esse vai ser um bom assunto e hoje. Tudo começa de dentro para fora, né? A proposta de valor é nossa, não do outro. Sim, sim. Bom, na verdade, uma das coisas que eu falo que é importante, que a gente quando fala em marketing, marketing não é nada mais, nada menos do que tornar as pessoas menos sensíveis a preço. Porque há uma diferença o que é preço e o que é valor. Sim. Né? Você quando vai comprar alguma coisa de uma determinada marca, praticamente você não vê o preço, você vê o valor que você dá. E quem atribui valor, normalmente, é o cliente, não é você. Não é que eu quero dar um valor para aquilo, né? E quem atribui é o valor. Se você for pensar, na verdade, como me torna menos sensível, à medida como você constrói esse valor. Agora, construir valor dá uma diferença entre valor que eu tenho e o valor que é percebido. Porque há uma diferença entre realidade e percepção. A gente pode sentar aqui e ficar discutindo, não, a gente fez isso, mas o que foi percebido é diferente. Então, para marketing, a percepção tem mais força do que a realidade, tá certo? Então, a realidade pode ser daquilo que você constrói, daquilo que você faz, daquilo que você fabrica. Então, mas hoje... É a luz que a gente coloca na fotografia, né? Como fala? É a sombra que vem por trás, né? Aquilo que retorna, aquilo que reverbera dentro das pessoas. Não só entre luz, entre emoções, etc. Então, a percepção é um valor forte nisso, né? Então, quando eu falo que você tem um mundo do aparente, né? Isso é um microfone, isso é um computador, isso é um relógio, esse é o mundo do aparente. Muita gente vive nesse mundo do aparente. Existe o mundo do oculto do aparente, né? Eu nunca esqueço de uma foto que eu vi de uma propaganda daquela joalheria Tiffany, famosa, né, Tiffany, em que a foto foca a mulher olhando para um rapaz, a foto vem de trás do rapaz, e quando você olha para a mulher, ela não tem um brinco, não tem um colar, não tem um anel, não tem nada de joia, né? Mas o olhar dela expressa o valor do que ela ganhou, o valor que ela passa, né, de amor pela pessoa. Então, não importa se foi um anel de R$500 ou de 10 milhões, não importa. Isso é o valor, né? Então, quem atribui valor é sempre a pessoa, é o cliente, aquele que está recebendo. Isso é a coisa mais simples e mais importante. O que a gente constrói, eu tenho uma história com meu filho João, interessante, quando ele tinha 8 anos, mais ou menos, eu normalmente não usava paletó, gravata, nada. Eu fui trabalhar e ele olhou, eu levava ele para a escola, ele pus paletó aquele dia, ele falou assim,
pai, onde você vai assim hoje, né? Aí eu disse, olha, papai vai numa empresa, se fechar um contrato, se fechar esse contrato vai ser muito bom para nós, a nossa família, a gente vai poder, eu vou ganhar esse dinheiro pode transformar em viagem, a gente ter mais coisas para casa, etc. Então é importante, pai, é muito importante. Então, pera um pouco. Aí ele foi lá, abriu a mala dele de escola, né? E pegou uma caneta, essas canetinhas vagabunda que eu digo assim, de canetinha de R$5, né? Ele falou, leva a minha caneta da sorte. Ah, bonitinho. Pronto. Aí eu levo essa caneta e assinei o contrato, né? Eu tenho até hoje. Se você perguntar para mim o valor que eu atribuo a essa caneta, a caneta eu tenho até hoje. Se eu venderia ela por 100, 200, não tem preço, né? O valor está nas coisas que você... Muitas vezes você carrega ali uma correntinha, não é o crucifixo se é de ouro, não, mas o valor que você dá pela tua fé, né? A aliança que de repente você usa não é o anel, é o valor que você dá por aquela relação que você tem. Então, o valor percebido, muitas vezes ele é oculto. A gente tem uma história interessante, tem uma história verdadeira até interessante, que uma senhora que, eu lembro até o nome da história, o nome dela, Abigail, ela perdeu o marido, ficou viúva e o médico resolveu aconselhar ela que depois do almoço ela tinha que andar. E ela, pelo menos 1 hora por dia, ela tinha que andar depois do almoço. Então ela almoçava e ia andar. E como ela não sabia direito se tinha passado 1 hora ou não, até onde chegar meia hora e voltar, quando ela voltava, tinha do lado dela uma loja de essa linha branca, vende geladeira, fogões, etc. Né? E ela parava, eu não quero falar o nome da loja, mas ela parava em frente à loja e entrava na loja e ficava em frente a um fogão de 4 bocas, e ela ficava admirando o fogão. E aí o vendedor chegava, e essas lojas têm um esquema interessante de vender, que é assim, né? Se ela tem lá 12 funcionários, eles fazem uma fila, né, indiana, e o primeiro atende o primeiro cliente, o segundo cliente, assim vai rodando, né? E a primeira vez o cliente entrou, ela chegou, e ela olhava o fogão, e o cara falou, olha, um fogão de 4 bocas, né? Tá vendo? Aí tinha uma plaquinha lá, 10 parcelas de 88, 880. E aí, o cara levou ela para o mundo do aparente, aquilo que eu falo que é a realidade, aquilo que você está vendo, né? Muita gente vende as coisas assim, né? Você que é mãe, você sabe, você chega numa escola, vai visitar, a pessoa fala, olha, aqui é a quadra, é uma quadra, e é a quadra, né? Aqui tem uma piscina, isso é a piscina, nossa, que bacana, isso é uma piscina, então E as pessoas entram nesse mundo do aparente. E aí ela olhou o fogão e tal, voltando para Abigail, e aí ela falou, não, meu filho, obrigado, e ia embora. E passou muito tempo, ela virou o terror daquela loja, porque ela almoçava, ela entrava na loja e ficava olhando para alguma coisa. E o cara perdia a venda porque ela não comprava nada, né? Então, sempre acontecia isso. Então, o pessoal, na hora do almoço, logo depois do almoço, o pessoal já ficava tremendo. Vai ser na minha vez, será que ela entra? Né? E aí entrou um rapaz novo na loja, e ele era o segundo da fila. Ele não era o primeiro, ele era o segundo da fila. E aí, o primeiro, muito safado, muito esperto, né? Falou, puxa, eu preciso ir no banheiro, estou com vontade de ir no banheiro. Você pode atender essa senhora que eu vou no banheiro, depois eu fico no seu lugar depois. Aí ele falou assim, tá bom, atendo. Aí a senhora entrou, ficou lá de frente pro fogão, ele ficou olhando, a mulher olhava pro fogão, ele olhava para a mulher, ele olhava pro fogão, ele olhava para a mulher, passou 1 minuto, aí ele falou assim, a senhora gosta de cozinhar, não é? Aí a senhora Abigail falou, gosto sim, meu filho. Puxa, que interessante. E a senhora cozinha para quem? Ah, meu filho, depois que o Nestor morreu, eu só tenho o Nestorzinho, né, e a Margarida, que são meus filhos. A Margarida nem vem, porque o marido... Mas o Nestor vem, traz as crianças. Eu gosto de cozinhar para eles. Puxa, que legal. E a senhora cozinha o quê? E aí ele foi levando ela no mundo oculto, que ali não tinha nem o Nestor, nem o fogão, não tinha comida. Ah, eu gosto de fazer um frango recheado, eu gosto de fazer arroz, eu gosto de fazer batata frita. Ah, então esse não é o fogão para isso. Ele falou assim, né? Vou mostrar a senhora um fogão mais legal, um fogão de 6 bocas. E levou lá e a mulher comprou o fogão. E todo mundo ficou assim. Então, na verdade, no oculto do aparente, é na emoção em que as pessoas
cria um valor e você faz a sua venda, ou as pessoas compram. Sim. A facilidade com que o marketing trabalha em relação a isso é exatamente criar essa relação, mas honesta, verdadeira. Né? O que muitas vezes a gente, inclusive tem até, a gente já fala, né, publicitário que fala, né, é o primeiro que vai preso quando pega um político, o primeiro que vai preso é o publicitário. É marqueteiro, etc. Né? E eu condeno um pouco, não que eu condeno, mas acho que você ter que enganar as pessoas para poder vender, né, é uma coisa não muito da minha praia, mas o que eu vejo assim, é você ressaltar o que tem de positivo. É você aspiracional, né, é você trazer É da luz mesmo, né? Para aquela... Não é seduzir, mas sim é você realmente mostrar o valor que tem, tá certo? Então, isso é vamos dizer assim, uma aura, vamos chamar, que você cria, que existe, todas as pessoas têm, e hoje você não consegue separar produto, se você for analisar, de serviço. O serviço é o mais forte para mim dentro do marketing. Né? Se você pegar, uma das empresas com marketing altamente ferrado, grande, que é a Apple, tá certo? Né? Mas se ela tem por trás dela um serviço, né? Incrível. A maneira como as pessoas te atendem, a maneira como ele atende o cliente dele. A própria qualidade, né? Sim. Não, fora a qualidade do produto, que tem produtos com qualidades O serviço discutíveis, garante a aí eu não vou qualidade, discutir, né? talvez até de melhores qualidades, tá certo? Até de melhores qualidades, eu não sei. Mas a maneira como ele lida, tá certo? A maneira como ele lida com o seu público, com o seu cliente, né? Quando ele lança um produto que forma ele faz aquela fila, uma atração. Sim. Né? Sim. Então, a maneira como ele lida no relacionamento do serviço é muito mais importante. Tá? Então, serviço é um dos... Quantas concessionárias vamos falar em marca, mas de uma mesma marca existem? N. E por que você vai em uma e você é capaz de comprar em uma e não comprar em outra? Como você foi atendido? Qual é o relacionamento do serviço? Sim. E aí, serviços são pessoas, né? Então, é importante a gente trabalhar, porque você estava falando, eu estava entendendo que, assim, trazendo para a marca pessoal, eu vejo muito no dia a dia no trabalho as pessoas acharem que elas valem mais do que as pessoas estão percebendo que elas valem. Né? Então, tem gente que vai trabalhar e fala, mas eu dei o meu melhor, eu tenho o melhor serviço, eu atendi direito, e às vezes o cliente não está percebendo isso, às vezes o seu Mas chefe... é porque ele está usando isso como uma narrativa. Exatamente, mas o que a gente pode trabalhar é como que você pode entregar essa percepção de valor para o outro dentro das suas atividades no dia a dia. Como que eu consigo fazer as pessoas perceberem o meu valor, né? Assim, tanto no serviço, quanto enquanto marca pessoal. Tipo, como que as pessoas percebem o valor que eu tenho, o valor do meu trabalho, o valor do meu serviço, até da minha pessoa mesmo, né? Assim, porque eu trabalho bastante com empresas e eu vejo, mas a gente faz... eu entreguei direito, tá sempre, o ambiente tá bom, tá limpo, a comida tá gostosa, mas não vem cliente. Será que tá ambiente bom mesmo? Como que o cliente tá percebendo isso? Percebe que às vezes o cliente não percebe porque ou você não dá valor ou as pessoas não estão refletindo isso, porque é percepção, né? Na relação do serviço, eu vejo duas áreas que se conectam, né, que se fundem, que é atender e acolher. Há uma diferença técnica que atender é ser eficiente. E acolher está no campo do cuidado. Né? Então, eu posso te atender muito bem, mas ser frio. Né? Então, eu posso te acolher muito bem, mas não ser eficiente. Então, quando você mistura essa relação de atender e acolher, é esse que cria valor. Exatamente o que a pessoa fala. Puxa, eu tive naquela empresa, fui atendido pela Fernanda, e que delícia, que maravilha. Sim. Então, imagina uma situação, eu gosto de trazer uma situação de uma mãe, vocês que são mães de escola, para em fila dupla, vocês não param, né? Então, não param, mas que vocês estão sem tempo, ok? E vai lá para pegar um documento do seu filho. Sai correndo. O que importa para você? Te importa o tempo. Ó, vou pegar um documento. Tô com pressa. Ok? Aí você desça, entra e a pessoa que está lá, de repente ela está sentada, ela fala, pois não. Aí você fala, vim pegar a carteirinha do Matheus.
Carteirinha do Matheus? Pois não. A menina levanta, abre a gaveta, está exatamente onde ela sabe, ela é eficiente, entrega a carteirinha do Matheus em 10 segundos, ou 5 segundos. Vai embora. Beleza, tchau. Aí você, a mesma pessoa entra, uma outra funcionária, e aí você entra e fala, olha, eu vim buscar a carteirinha do Matheus. Ela, pois não, carteirinha do Matheus, a gente adora o Matheus. Matheus, que gracinha que ele está com sede, quer beber uma água, a senhora está cansada? Calma, fica tranquilo. Eu falo para ele, ele toma conta do carro, sabe? Ela acolhe a pessoa. Leva 30 segundos, e tem que ser eficiente também, né? Sim, porque senão não adianta, Não né? adianta. Aí em 30 segundos ela entrega a carteirinha. Quando a gente faz isso e pergunta para qual melhor foi atendido, qual é a melhor escola, como que foi isso, tá certo? É lógico que a pessoa que acolheu e fez, você vai perceber, isso dá um valor percebido maior do que simplesmente falar que a outra não, a outra de repente é muito mais técnico, muito mais eficiente. Sim. Então a gente pode chegar à conclusão que o valor ele está na ação, não na intenção. Não, é assim, se for em serviço, talvez eu poderia dizer ação, mas se não for em serviço, o valor, assim, o pessoal costuma dizer em construção de brand, isso é construção de uma marca. Uma marca, às vezes, está associada com uma alma em que você fala assim, puxa vida, eu compro esse equipamento, né, vamos dizer assim, porque eu sei que ele tem qualidade. Da onde você acreditou que ele tem qualidade, né? E aonde você, porque qualquer coisa que acontecer, se não for, você vai lá, leva e te dá um novo, ok? Isso gera uma confiança, né? Vocês vão fazer alguma coisa, olha, eu vou fazer um curso, eu vou fazer uma mentoria, eu vou fazer alguma coisa. E se você não gostar, posso falar, a gente conversa, eu te devolvo. Isso é criar valor, isso é criar honestidade, dizer assim, tá? Eu acredito naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou falando. Então, nessa relação, eu tenho de produto e serviço. Tá? O serviço agregado, ele agrega valor ao produto. O serviço sempre agrega valor ao produto. Tá? O que não pode é você pegar um produto falso, maneira de dizer, é uma coisa que não é, e prometer coisas que não é. Isso é que não faz. Sim, Aí sim. Aí Aí você até perde no dia a valor dia e aí você mesmo. cria um descrédito total. No dia a dia das empresas também, né? Quando a gente promete, até eu falo muito de liderança, quando o líder promete uma coisa e faz outra, esquece que o seu time não vai funcionar. Mas enquanto pessoa, então agora vamos trabalhar a identidade. Eu, enquanto pessoa, o valor ele está muito mais na minha atitude, né? No meu comportamento, na minha ação, do que no que eu penso que eu faço. É isso? Tipo, no que eu penso que eu sou. Eu acho que eu valho muito, mas as minhas atitudes... Eu tenho um valor, isso parte de mim, e todo começo tem que partir Tem que vir de dentro. Vem de dentro. Mas eu faço por onde que as pessoas percebam o meu valor. Assim, as atitudes são muito mais importantes do que a minha fala. Né? Então... É por isso que eu disse, né? O valor está na ação. É isso que eu tenho. Eu não vou falar nomes, que acho que seria indelicado, mas assim, estava em Minas dando uma palestra para umas 500 escolas, mais ou menos, diretores de escolas e, sei lá, educadores, e tinha uma pessoa, um filósofo, vamos dizer assim, que falava maravilhosamente bem, bonito, e ele falou antes de mim. Só que a menina que apresentava a gente, ela apresentou essa pessoa e disse assim, enquanto você estiver fazendo a palestra, ele estiver fazendo sua palestra, o Mário, não sei o que, não lembro o nome dele, estará fazendo um retrato, né? Só que acho que estava escrito, ela falou, estará fazendo um autorretrato do palestrante. Ótimo, sei lá, passou desapercebido. A menina, coitada, não tinha culpa nenhuma. Esse cidadão que eu estou falando aqui, fala sobre a ética das pessoas, etc. Ele acabou com a menina. Falou assim, ó, filho, autorretrato quem faz teria que ser eu e não, sabe? Não era ali esse gesto para ele, assim, todo mundo que estava ali sentiu aquilo que diz assim. Então não adianta você ter uma fala bonita, né? Vender uma coisa e aí eu posso falar algumas coisas assim, tipo, não adianta eu falar que eu sou um pai maravilhoso e ter filhos desastrados, de maneira entre aspas, né? Então, eu acho assim, a prática e a teoria, elas têm que andar junto. Então, o que eu faço, né? Como eu me percebo e como eu demonstro. O que eu acho, né, no meu dia a dia. E aí, eu acho que uma coisa que me chamou a atenção que você foi falando é assim, é como os outros me percebem. Porque dentro
terapia, dentro do consultório, eu percebo que as pessoas, às vezes, elas têm uma disfunção quase, de entender que elas não percebem como o outro a enxerga, né? Assim, sabe aquela coisa? Como os outros me veem? Eu acho que todo mundo me acha legal, acho que todo mundo me acha maravilhosa. E, na verdade, tá todo mundo achando ela péssima, as atitudes dela não combinam com aquele ambiente. Vou dar um exemplo simples. É muito comum em empresas a gente chegar e ter aquele vendedor que vende muito, que ele é o cara, que ele se acha, mas ele não tem nenhum valor da empresa, ele não cumprimenta ninguém, ele se acha E ele acha que ele é o melhor profissional e, na verdade, ele só é o profissional que vende. Ninguém percebe ele como o melhor profissional. Então, como que a gente podia acordar as pessoas para a importância do valor percebido? Não só o quanto você acha que você vale, mas o quanto é importante você saber o que os outros pensam de você, né? Assim, ouvir a opinião dos outros, entender. É que você é psicóloga, né? Bastante. É que você entrou aí numa área que eu diria o seguinte, antes de mais nada, a humildade, né? Porque as pessoas muitas vezes perdem a humildade, ou elas vivem numa bolha cercada de pessoas que a seduzem, vamos chamar assim, ou puxa-saco. Não, e existe hoje uma bandeira muito forte do tipo, eu sou eu, dane-se você. Né? Eu e minhas regras. Eu tenho likes. Exato. Eu ponho minhas regras. Eu tenho teve likes, uma mudança, né? Mas quando a gente traz para o âmbito profissional, e é por isso que você está perguntando, e aí, Hélio, a gente junta muito dentro de tudo que a gente faz, a parte marqueteira com a parte de pessoa. É o nosso produto, né? Então, uma das coisas que a gente fala muito é, se enxergue como um produto. Como é que você pode trazer para você, dentro do seu desenvolvimento profissional, né, uma construção de marca pessoal, uma construção de percepção de objetivo e estratégias para onde você quer estar, né? Onde você está e onde você quer estar. E aí eu acho que a Dani pergunta muito nesse sentido, porque uma das coisas que a gente fala muito também, e aí vai contra essa parte do que a gente estava falando antes, né, do que é atual, do dane-se o outro, é pensar se tudo bem, eu tenho o meu posicionamento, eu tenho o meu valor, mas é aquilo que a gente estava falando antes. Se aquilo não está sendo percebido por você, ele não vai me levar a grandes coisas, né? É isso, né? É isso aí. A gente tem que cuidar, mas o outro tem que perceber esse valor. Por exemplo, a gente fala muito sobre posicionamento quando a gente traz nas nossas palestras, cursos e tal. E o posicionamento, ainda que eu saiba o meu posicionamento, eu só vou saber se ele está funcionando ou não, se você está entendendo aquilo que eu quero. É isso aí. Que eu quero comunicar, né? Isso. A comunicação é sobre ouvir mais do que sobre falar. Então, nessa proposta de valor, eu acho que ter valor e ter valor percebido, o ter valor percebido importa muito. Muito. É essa chavinha que eu acho Então, que a gente tem que mais abrir na cabeça das pessoas. Vocês tocaram em dois assuntos que eu acho que são bastante importantes para essa coisa. Uma é a escuta, exatamente entender o que realmente a pessoa busca, o que ela quer, o que ela busca, o que ela prefere, né? E não simplesmente eu impor aquilo que eu tenho ou aquilo que eu quero vender. Né? Nessa relação que a gente está falando, nós brasileiros, eu estou dando uma generalizada, não todos, mas nem todos nós, mas a grande maioria, uma grande cultura, vamos chamar, talvez pela formação, pela educação, pela cultura mesmo, a gente é muito indoor. É eu, minha família, meus amigos e o resto que se dá. A gente viu isso na pandemia, né? Vamos comprar todo o isso, papel higiênico, é meu, né? Meu, né? Você está lembrando? Me lembrei de um vizinho que eu tinha, quando teve racionamento de água, ele, o que eu comprei, o quê? Eu comprei uma caixa d'água de 70 mil litros. Falei, é legal, hein? Bacana. Não vai faltar água para você nem para sua família, não. Então, vai faltar para mim, porque você vai pegar toda essa água. Se todo mundo fizer isso, vai faltar para a cidade. Então, o brasileiro é muito indoor. Tanto que é muito comum, né, você falar, a gente não é tão assim, mas é comum você ver numa estrada um cavalete, um balde vermelho cortado no meio e uma lâmpada. Você fala, puxa, né, que sinalização mais tosca, né? Hoje. Mas por quê? Porque se você colocar alguma coisa que é mais tecnológica, alguém vai roubar. Os caras roubam a lâmpada. Você tá entendendo? Aí você fala assim, mas rouba? E se alguém morrer porque não viu a sinalização? Esse problema é meu. Né? Então, o Brasil é um pouco assim, né?
A coisa pública não é dele, é público. Sabe assim, não é dele, é de governo. Né? Por isso ele destrói, por isso que ele faz essas coisas. É muito diferente. O que o americano não consegue enxergar a gente. É com isso. Como é que você destrói coisa pública, né? O Brasil tem isso. Então, essa coisa de você olhar para você só os seus interesses, sabe assim, é isso que a gente sofre hoje. Quanta gente hoje, às vezes, eu não quero entrar em política, mas que defende um determinado desgoverno de uma certa forma, porque ele está levando vantagem, porque ele tem interesse para ele, para a família dele, o resto que se dane. Você está entendendo? E não é assim, isso não é valor. Né? Isso não é estar passando valor, isso não é uma... Então, quando você fala nisso, como é que... Eu acho que um ponto que a Dani colocou, que eu acho que é importante, assim, eu tenho também ter uma crítica, talvez. E humildade, talvez? Humildade eu acho autocrítica. que é o principal, né? Mas como que ele faz isso? Bom, isso é um processo de desenvolvimento, de crescimento. E né? talvez virando essa chavinha, entendendo que Não, você não existe só para você, né? E olhando para isso de maneira estratégica, né? Sim. Que é muito que a gente sempre fala. Do tipo, se eu me enxergo como produto, como marca, eu tenho lá as minhas qualidades e os meus defeitos. E eu preciso trazer isso para um patamar real, onde eu possa administrar. Sim. Então, você está grávida, você já tem 2 filhos, vai ter um filho, né? Eu digo que a criança, até os primeiros anos, 7 anos, né? Ela é um mata-borrão, ela vê o que a mãe faz, não adianta você falar, fumar não é legal, feio, mas é o gesto, é a atitude, Uhum. né? Ela vai acabar fumando, minha mãe fala que não é, mas aquilo passa. E dentro dessa criança, no começo, você cria nela uma autoestima. O que é essa autoestima? Você é linda, você cuida da criança, ela é amada, ela é desejada. Então a criança aprende o que é autoestima. É a mesma coisa que eu queria relacionar a autoestima com brand, sabe assim, com marca, sabe? Essa marca tem uma autoestima muito forte. Sim. Mas a mesma coisa, quando passa dos 7 para os 14, essa criança ela precisa aprender uma coisa que chama-se autocrítica. Sim. Você está entendendo? Senão se eu vai ponho o dedo continuar na ali tomada, achando que ela é... eu vou tomar choque. Se eu fizer Uhum. isso, vai dar esse problema. Se eu colocar isso, vai dar isso. Autocrítica. Sim. Depois de uma certa idade, que a gente chama da puberdade, né, que a gente fala, eles desenvolvem o que eu chamo de autonomia. Eles são autônomos. Não adianta. O que você ensinou dali é autonomia. Então, eles sabem escolher, eles sabem fazer. As marcas, os produtos, depois de uma vez construída essa autoestima, essa autocrítica, eu posso melhorar isso, eu posso desenvolver uma máquina melhor que essa, eu tenho que acompanhar, porque é uma relação entre eterno e moderno que eu falo. Para você ser eterno, você tem que ser moderno. Sim. Para mim, eu sou de São Paulo, eu acho o shopping mais eterno e mais moderno que tem é o Iguatemi. É o shopping mais antigo que tem. Sim. Mas se você for olhar quando ele era e como é hoje... Está sempre atual, né? Atual. Então, para você ser... Então, isso é autocrítica. É você poder olhar para dentro e dizer, eu tenho que evoluir, eu tenho que crescer. E essa Os autocrítica produtos, passa as marcas, pela etc. humildade, né? Eu falo, há 20 ou, sei lá, vou brincar, 30 anos atrás, eu poderia falar de um jeito determinadas coisas que, há uns 10 anos atrás, fui dar uma palestra e, de repente, ele foi tudo maravilhoso, só não usa esse termo. Porque o mundo mudou. O mundo mudou. Hoje, para você falar determinadas coisas, está cheio de mimimi, né? Sim. Monteiro Lobato seria preso, sei lá. Nossa Senhora. Hoje a gente mudou, então, né? A gente é cria do bullying, né? Então, você tem que acompanhar isso também. Sim. Então, perceber que o valor tem também essa diferença. E aí, sem contar cultura. Porque determinadas culturas dão um determinado valor para alguma coisa, diferente para outra. Para outra. Concorda? Esse valor está dentro de quem dá valor é exatamente o cliente. Se a gente fosse analisar, então, quem dá valor é quem atribui valor é quem está de fora, não sou só eu. Eu tenho que ter uma autoestima forte para que eu entenda que valor eu também quero passar. Uma autocrítica boa para entender se eu estou passando ou não este valor. Sim. E ali se manter dentro da minha cultura para a gente construir essa identidade. Ou seja,
tem que pensar na gente com estratégia. Esse E é o nosso grande Agora convite, vou né? fazer uma assim. provocação da gente levar esse assunto para o âmbito do preço. Quando que o preço demonstra o valor ou atrapalha? Olha, eu diria que quando você atribui um valor alto, o preço passa a ser insignificante ou tá certo? Eu te pergunto, quando você deseja alguma coisa, tá certo? Você pode não ter o dinheiro para comprar, mas é teu desejo. É aquilo que você quer, você dá valor para aquilo, tá certo? Para uma determinada roupa, um determinado calçado, um determinado carro ou um determinado equipamento. Você deseja aquilo, né? Então, o preço ali não é o que... ali é eu posso, eu não posso. Está dentro daquilo que eu poderia, né? Mas o teu desejo se deixar e falar, tá bom, você pode comprar o que você quiser. Se a mamãe chegar, se o papai falar, compra o que você quer, ele vai dar, é aquilo que eu quero. Você está entendendo? Então, preço é diferente de valor. E quanto mais valor, que é o que eu falei quando eu comecei a falar hoje, falei, o marketing nasce da ideia de deixar as pessoas menos sensíveis a preço, de uma maneira geral, falando de uma maneira má. Quanto menos sensível a preço, eu não estou vendendo, eu estou criando desejo das pessoas me comprarem, tá certo? Todo mundo tem desejo de comprar um determinado X telefone, maneira de dizer. Todo mundo tem. Sonha, né? Pode não ter dinheiro para comprar, mas é desejo. Eu não preciso vender, as pessoas me compram, tá certo? Tá? Então, isso é a diferença entre preço. Eu não preciso vender, as pessoas me compram, é boa. É bonito, eu gosto. Mas o preço impacta? Então, por exemplo, assim, se eu cobrar, sei lá, vou dar uma mentoria se eu cobrar muito barato e a pessoa ainda não me conheceu, ou se eu cobrar, sei lá, mandei R$200, será que a pessoa vai me desvalorizar por isso? Isso é uma pergunta que eu tenho, porque eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, em construir alguns preços. Eu vejo que muita gente tem, né? Então, a pessoa enxerga a gente de uma forma... Então, eu acredito que uma das coisas mais difíceis é você estabelecer preço de determinadas coisas mensuráveis que não tem preço. E aí eu te pergunto, né? Quanto vale realmente isso, né? Quanto vale realmente aquilo? Se você for um produto, você vai calcular quanto custou de hora a máquina, quanto custou de matéria-prima, etc. Sim. Tá? Então, olha, tudo bem, esse prato vai custar tanto. Tem um racional, né? Tem um racional, ok? Mas ali tem o dedo de um chefe que pôs um determinado negócio. E quanto vale esse chefe? Como que eu atribuo o preço? A gente passaria aqui horas e horas, é uma das coisas mais difíceis de atribuir preço. Tá certo? Existe uma coisa que eu falo que é psicologia do preço. Como que eu percebo isso, né? As mesmas coisas eu posso ter preço diferente e como que a pessoa enxerga, né? Teve uma época que o McDonald's tinha um lanche, um refrigerante de 300 ml e um de 500. Você era mãe e estava falando, não, me dá o de 300, esse de 500 é muita coisa. Tá certo? Não é só era muita coisa, como era mais caro. Né? Vamos levar o de 300. Aí ele cria o de 750. Quando ele cria o de 750, a tua mente vem para o meio. Ah, não, esse é pouco, esse é muito, eu vou para o meio, esse daqui é a minha média. Ele não queria vender o de 750, ele traz um raciocínio aqui. Quando você pega uma tabela de um restaurante de vinho, ele traz uma série de vinhos de um determinado preço, um preço médio, um preço lá em cima, que é para você, quando quer, ficar no meio. Eu brincava, eu sei escolher vinho pela coluna da direita. O preço, né, muitas vezes, não é verdade, mas porque o que tem qualidade custa mais caro. Então, para você estabelecer o seu preço, é dizer assim, quem sou eu na fila do pão, maneira de dizer. Quase isso. Né? Quem sou eu? Olha, o que eu faço é importante, eu mudo a vida das pessoas, eu construo valores positivos. Eu sempre também, era uma coisa que eu construo valor positivo, eu construo isso. Bom, então isso, eu faço com que as empresas cresçam, eu faço com que as empresas ganhem dinheiro. Então, meu valor é esse. Eu estabeleço. Tá certo? Estabelece um valor inicial, estabelece um valor de hora e fala, ou inverte, quanto você quer ganhar por mês? Divide a sua fatia, põe lá, fala, olha, então... Quantas horas, né? Quantas horas eu quero estabelecer isso? E vê, lógico, vê o seu mercado. E trabalha para valer aquilo. E trabalha para valer aquilo. E vê o teu o seu mercado. preço não ser percebido, não seja né? também, Isso é importante. Né? Aquilo, autocrítica, olha o teu mercado. A autocrítica é primordial, Concordo? né? Senão então, você...
E aí que escopo você está dando? Eu sempre falava assim, tá bom, eu vou te cobrar X. O cara fala, não dá para fazer meio X, né? Eu brincava, né? Eu lembro uma vez, eu era diretor de uma escola, e a mãe falou, nossa, mas é caro. Eu falei, não, eu posso fazer 20% de desconto. Seu filho vem só de segunda a quinta. Ela falou, não tem aula sexta? Tem, mas eu vou dar os 20 descontos, eu não tenho direito de assistir aula sexta. Mas e aí ele vai passar? Não, ele vai reprovar, porque ele não assistiu aula sexta. Assim. A maneira como você tira o escopo é importante também, você está entendendo? Então, tá legal. E não adianta você também fazer aquele cara de ponto de ônibus, ponto de semáforo, né? É um chocolate... R$10. Não, não quero. 2 por 10, 3 por 10. Quanto mais você fala, não quero, mais você fala, tá 10 por 10. Né? Aí você também está tirando o valor do seu negócio. Sim. Tá? Valor e ele passa a ser percebido quando você realmente enfrenta essa negociação. Essa negociação. E garante a entrega. E garante a entrega. Sim. Garante a entrega. Isso sim. As atitudes, né? Pra gente garantir as nossas atitudes. Acho que é isso, né? Senão a gente vai ficar horas aqui conversando, tá que eu acho que vale a pena. Acho que a gente vai ter outras oportunidades pra gente conversar. Acho que no resumo de tudo, a gente sempre fala, eu e a Fê, tem que pensar na gente com estratégia. A vida é feita de você pensar nessa autocrítica, nesse autoconhecimento, porque as pessoas olham você como uma marca e você tem um valor percebido. Hoje todos somos uma marca, né? Eu acho que Sim. a internet, a possibilidade dessa auto-venda, né? Ela trouxe muito isso para a realidade das pessoas. Então, todos somos marca. Eu quando era criança, às vezes meu pai falava assim, nossa, aquele fulano é um doutor, né? E ser era muito importante, ok? Naquela época, ser era... E uma jornada muito longa. E uma jornada longa, de construção, de raiz. A gente passou por um período que ter passou a ser mais importante do que ser. Aquele cidadão, ele é dono disso, ele é dono daquela casa, ele é dono daquele carro. Ele passou a ser mais importante que o ser. E hoje, com o advento da internet, a gente vem nessa do parece ter ou parece ser, né? A percepção do que a pessoa passa. Nas redes sociais, muitas vezes as pessoas passam determinadas coisas e você fala assim, puxa vida, né? Que cara legal, que coisa, né? E na verdade, na vida não é nada daquilo. Né? Então, o parecer virou hoje prioridade. Mas é importante, eu acho que a gente não pode esquecer que os três são importantes. Eu preciso parecer, eu preciso ser e aí eu preciso ter. Tá? Agora, eu preciso ser primeiro do que preciso ter. Né? O ser nasce por ter. Okay? E ele vai refletir o parecer, né? Sim, aí é natural. Hélio, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Eu acho que a gente tem umas surpresas ainda para contar para vocês. Então, ainda durante, né, Dani, durante esse mês, a gente ainda vai trazer... com tudo. A gente vai trazer mais coisas ainda e vamos ter o Hélio em outras estratégias nossas. Então, obrigada. Eu que agradeço. Por esse começo de construção com a gente, né, Dani? Ótimo, eu também agradeço. Muito obrigada e logo a gente vai estar junto de novo. Muito obrigado. Obrigado por vocês duas.